de palma bem forte e bem alegre, que glorifica e exalta o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, é sempre um motivo de alegria e louvo a Deus sempre quando Ele nos dá a oportunidade de podermos estar aqui neste altar para transmitir a sua palavra, porque quando nós estamos aqui transmitindo esta palavra, nós entendemos que não estamos aqui por méritos, mas sim por graça de Deus, porque até os anjos desejaram anunciar esta palavra, mas o Senhor nos incumbiu, a sua igreja, de pregar o seu evangelho. E nós temos aqui um texto sagrado no livro de Apocalipse esse que foi escrito pelo apóstolo João. João, ele foi um dos discípulos de Cristo, e eu sempre falo que dos 12 discípulos que Jesus chamou para acompanhá-los, João, ele teve alguns privilégios que os outros não tiveram. Um dos privilégios, João, ele era o único que teve o privilégio de reclinar a sua cabeça aos peitos de Cristo. João, dos 66 livros da Bíblia Sagrada, João teve o privilégio de escrever 5 livros, que são esses: o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, sua primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola e por fim o livro do Apocalipse. João, que tinha a sua profissão como pescador, João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, ele era conhecido como o discípulo amado, e isso foi declarado tanto pelo Senhor, também foi declarado por Pedro e por alguns discípulos, conforme consta no seu Evangelho de João. E aqui nós temos João exiliado na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Senhor. Ele foi levado até a ilha chamada Patmos, exiliaram ele por causa do testemunho que ele dava de Cristo Jesus. Naquela época ele era levado para que morresse nesta ilha, mas dentro dessa ilha ele escreve o livro de Apocalipse capítulo 1, que ele foi arrebatado em espírito, e o Senhor deu uma ordem para ele escrever para 7 igrejas que estavam na Ásia. O Senhor deu a ordem dizendo: tudo que eu vou falar, você vai enviar para 7 igrejas, que estão na Ásia. Nós já ouvimos até hoje 4 igrejas, e a 5ª igreja era a igreja de Sardes, e cada igreja ela tinha uma qualidade. Cada igreja, o Senhor, ele se apresentava de uma forma diferente. Para cada igreja, o Senhor tinha um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Para cada igreja, o Senhor tinha um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. As únicas igrejas que você vai ler que o Senhor não tem crítica alguma é a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E a única igreja que você vai ver que Deus não faz nenhum elogio é a igreja de Laodiceia. Para cada igreja, o Senhor se apresenta de uma forma diferente. Para a igreja de Éfeso, que se havia esfriado no primeiro amor, Jesus se apresenta a eles como aquele que tem em sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, segurando a liderança na mão, como seu pastor superior. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso que ele vê tudo e que tudo está no controle dele. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento e perseguição e algumas mortes, o Senhor apresenta-se a esta igreja de Esmirna. Ele se apresenta como o primeiro e o último, aquele que foi morto e reviveu. Jesus, que venceu a morte, é o remédio para quem?
está sofrendo perseguição ou está enfrentando também morte, Jesus Cristo é o remédio para essa igreja. Para a igreja de Pérgamos, que estava misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus vai se apresentar a esta igreja de Pérgamos. Ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que exerce juízo e separação entre a verdade e o engano. Pérgamos estava em conflito entre eles, entre a verdade e o engano, e Jesus se apresenta a ele como aquele que tem a espada de 2 gumes na sua mão, que ele faz a divisão do que é verdade e do que é engano. Quem anda, e quando nós lemos sobre a espada, o livro, o escritor aos Hebreus vai escrever dizendo que esta palavra, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e das juntas médulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. O que Jesus está dizendo para a igreja, aleluia, de Pérgamos, que a palavra dele é aquele que revela o que é mentira e aquilo que é engano. Quem anda na palavra não anda no engano. Quem anda na palavra, ele anda e conhece a verdade. Quem anda a palavra, quem ama a palavra e quem anda nela, levante a mão e dá glória a Deus assim bem forte. Para esta igreja, para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo na imoralidade, Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Para a igreja de Sardes, que nós acabamos de ler, era uma igreja que tinha fama, que vivia, era uma igreja que vivia, aleluia, sob uma fama que estava viva, mas na verdade não estava. O próprio Jesus declara que esta igreja tinha aparência que estava viva, mas estava morta. Para esta igreja, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vou parar por aqui, porque vai vir os pastores, vai trazer as próximas 2 igrejas. Então, para essa igreja de Sardes, Jesus ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos, aleluia, e as 7 estrelas. A igreja de Sardes era uma igreja que ela vivia de aparência, era uma igreja que ela tinha aparência que estava viva, mas na verdade, diante de Deus, ela estava morta. Uma igreja que vivia sob a fama, uma igreja que vivia sob reputação daquilo que as pessoas falavam sobre ela. Quem passava pela igreja de Sardes dizia: essa igreja é viva. Mas Jesus, que conhece dentro da igreja, conhece dentro dos corações, está dizendo: você está morto e só tem aparência que está vivo. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus bem forte para o Senhor dos Exércitos? A igreja de Sardes era uma igreja que tinha a aparência que estava viva, mas estava morta diante de Deus. Era uma igreja que tinha fama, porque fama e reputação é a mesma coisa. O que é fama? O que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas falam de mim, aleluia, é aquilo que as pessoas falam ao meu respeito. E nós, seres humanos, crentes em Cristo Jesus, nós não precisamos nos preocupar o que as pessoas vão falar de nós ou vão pensar ao nosso respeito, porque fama é aquilo que as pessoas falam aquilo que você é. Caráter é diferente de fama e reputação. Fama são o que os homens dizem sobre você. Caráter é aquilo que revela de fato
força para influenciar a sua geração daquela época, não tinha força para vencer o pecado. Era uma igreja que tinha fama, mas na verdade estava morta. E quem é o responsável de gerar vida? É o Espírito. E por que Jesus ele se apresenta como aquele que tem o sétimo Espírito? Porque ele está dizendo assim para Sardes: vocês estão mortos, mas eu tenho o Espírito para gerar vida dentro de vocês novamente. Por isso que Jesus vai se apresentar como aquele que tem o sétimo Espírito. Representa, quando a Bíblia fala de sete, representa a perfeição divina de Deus. Diante do trono de Deus ardem sete tochas de fogo, como João vai escrever aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 5. João vai dizer assim: e do trono saía relâmpagos e trovões e vozes. Diante do trono ardia sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete Espíritos de Deus. Quando a Bíblia fala do sete Espíritos de Deus, não é que a Bíblia está dizendo que Deus tem sete Espíritos. Quando a Bíblia fala do sete Espíritos, está falando da plenitude do Espírito, está falando da amplitude do Espírito, está falando do agir do Espírito na vida de Cristo, que foi profetizado pelo profeta messiânico chamado Isaías, no capítulo de número 11 e no versículo de número 2. Lá está a atuação, a plenitude do Espírito na vida de Cristo, quando Isaías vai dizer que nele repousaria o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, de temor ao Senhor, e aí por diante. Jesus, ele tem as sete estrelas. O que é a sete estrelas? São sete mensageiros das sete igrejas. Jesus está dizendo, aleluia, para a igreja, aleluia, de Sardes, que ele tem o comando de todas as igrejas nas tuas mãos. Esta geração está achando que a igreja, eles são dono delas, mas eles estão enganados. Jesus está dizendo que ele tem as sete estrelas na palma da sua mão. O que ele está dizendo? A igreja não é do pastor Lucas, a igreja não é do saudoso missionário e daqueles que restaram lá. A igreja ainda é do Senhor. Ele ainda tem o comando da igreja, ele ainda está na direção, ele ainda tem o comando, e ele exalta quem quer e abate quem ele quer, ele levanta quem quer e derruba quem quer, ele exalta quem ele quer e ele humilha quem ele quer, ele usa quem ele quer, e se ele não quiser usar, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, a majestade é dele, a autoridade é dele. Ele é o dono da igreja. Levante a tua mão para os céus, abre a boca e dá um brado de glória a Deus bem forte para o Senhor. Oh glória, eu estou sentindo a presença do dono da igreja aqui nesta noite. Escute o que eu vou dizer, e já vou dizer para alguém que está desavisado aqui, pastor Lucas. Eu já vou dizer para alguém que se encontra desavisado, porque o que tem de crente, irmãos, cheio de soberba, cheio de arrogância, que bate no peito dizendo que manda aqui sou eu estou aqui 20 anos, eu estou aqui 30 anos. Antes de você nascer, Jesus já estava aqui, meu querido. Antes de você existir, Jesus já estava aqui. O único, eu vou dizer para você dar glória a Deus, pastor Vicente, o único que pode usar o termo de possessivo é Jesus. No capítulo de Mateus, capítulo
dizendo, quem está falando é aquele que tem os 7 espíritos e que tem as 7 estrelas em minhas mãos. Ele está dizendo: eu sou aquele que estou no comando, eu estou no controle de tudo e conheço todas as coisas. Isso também fala da persuasão de Deus ter todas as coisas. Vou te provar na Bíblia que nada está escondido, nada está em oculto diante dos olhos de Deus. João, quando está ainda lá no céu, no capítulo 5 de Apocalipse e no versículo 6, João está dizendo: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre eles os anciões, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado em toda a terra. O que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes: Sardes, aquilo que os homens não viu, eu estou vendo. Aquilo que os homens não conseguiram enxergar, eu estou vendo, igreja de Sardes. E vou te mostrar na Bíblia, quando a Bíblia Sagrada fala, lá no livro de Josué, no capítulo de número 7 e no versículo de número 1, quando a Bíblia fala que Israel foi por uma batalha contra uma pequena cidade chamada Ai. A Bíblia Sagrada diz que essa cidade chamada Ai era uma cidade pequena. A palavra Ai, na etimologia da palavra, quer dizer ruína. Era uma cidade chamada ruína. Mas essa cidade, irmão, botou Israel para correr, matou mais de 3.000 soldados de Israel e fez Israel fugir da batalha. Josué, quando chegou a notícia dizendo: perdemos a batalha, Josué rasgou suas vestes, Josué raspou a sua cabeça, dobrou se vestiu de pano de saco, foi para debaixo da cinza e começou a orar dizendo: Senhor, perdemos a batalha, estamos envergonhados, e agora, Senhor, não é o nosso nome que será blasfemado, não é o nosso nome que será, aleluia, chacotado na boca dos outros, dos nossos inimigos, é o nome do Senhor que será envergonhado. Aí o Senhor diz: Josué, levanta-te, meu filho, eu vi o que você não viu, e o que o Senhor viu, tem anátema no meio de vocês, tem pecado escondido, Josué, tem pecado debaixo do tapete, Josué, e pecado escondido eu não ajo, pecado escondido eu não opero, pecado escondido, Josué, vai perder batalha mesmo. E esta geração, irmã, o que tem de gente colocando o pecado debaixo do tapete, o que tem de gente praticando erros e mais erros,
ela tinha, aleluia, uma boa reputação diante dos homens, mas uma péssima reputação diante de Deus. Oh, irmã, era uma igreja que tinha a aparência que estava viva, mas na verdade ela estava morta. É só você fazer uma analogia. Uma pessoa morta fala? Aí eu fui embora. Uma pessoa morta fala? Uma pessoa morta sente? Uma pessoa morta caminha? Uma pessoa morta, ela esboça alguma reação? Não. Uma pessoa morta, ela não sente nada. Uma pessoa morta, ela não abre a sua boca para falar com ninguém. Uma pessoa morta, ela não escuta. Uma pessoa morta, você pode tocar nela, ela não vai sentir absolutamente nada, porque não tem mais vida, já morreu. E quantas pessoas na igreja estão assim, desta maneira? E não estou falando só aqui, estou falando no contexto geral. O que tem de gente que tem aparência que está vivo, mas na verdade já está morto diante de Deus. Diante dos homens você tem a boa aparência que está vivo. E não estou falando da vida física, estou falando da vida espiritual. Pastor, como é que eu sei que eu estou morto? Morto não fala. Quantas pessoas já não dobram o joelho mais para conversar com Deus? E não estou falando daquela oração de 5 minutos e já levanta e já orou. Eu estou falando de intimidade, de entrar no quarto, de fechar a porta e se dobrar diante de Deus, se humilhar, chorar. Quantas pessoas em um culto como esse já não tem mais prazer de dar glória ao nome do Senhor? Eu não vou dar glória a Deus, porque senão o pregador vai achar que eu estou pregando, que eu estou dando glória porque ele está pregando. Oh, irmã, o glória a Deus não vem para cá, o glória a Deus é aqui. O glória a Deus não vem para cá, o glória a Deus é aqui. Oh, glória! Quantas pessoas o morto não ouve? Quantas pessoas que ouvem a palavra, ouvem a voz de Deus e não obedece? É a mesma coisa de um morto que ouve, que não consegue ouvir. Assim, existem muitos crentes diante de Deus. Deus está falando com ele, Deus está orientando ele. Vai para a igreja, vai para a oração, vai para a consagração, vai para o jejum, vai para a santidade, volta a orar, volta a cultuar, volta a buscar como você buscava antes. Ele ouve, entra no ouvido e sai pelo outro. Não ora, não busca, não jejua, não faz nada. E o que é isso, pregador? São pessoas que já, aleluia, perderam a vida espiritual. Pessoas que não caminham mais na obra, não tem prazer de abrir o culto, não tem prazer de ser, aleluia, uma pessoa voluntária dizendo: pastor, conta comigo para o que quiser. Se é para varrer a igreja, eu estou aqui. Se é para abrir culto, eu estou aqui. Se é, aleluia, para pregar, pode contar comigo, pastor. Aleluia. Pessoas que não caminham mais na obra de Deus, não estão mais à disposição do pastor, não estão mais à disposição da igreja. O que é isso, pastor Leandro? São pessoas que estão mortas espiritualmente e não está percebendo. Mas eu tenho uma boa notícia para Santo Amaro aqui nesta noite. Qual é a boa notícia, pastor? Aquele que tem o 7 espírito, ele está presente aqui nesta noite para gerar vida, para trazer restauração. Levanta a tua mão nesta noite, abre a boca, porque você vai voltar a ser o que era na presença de Deus. Já tem gente recebendo vida aí. Já tem gente recebendo vida aí. Dá glória a Deus se quiser, mas é a Bíblia que diz no livro dos Salmos que os mortos não louvam a Deus e nem os que descem ao silêncio pode louvar a
sobre a face das águas. Sabe que eu entendo que o Espírito do Senhor não é um espírito engessado, que o Espírito do Senhor não é um espírito paralisado. Quem tem o Espírito do Senhor não consegue numa reunião, em um culto como esse, ficar parado. Por que, pastor Leandro? Porque o Espírito do Senhor que está dentro dele impulsiona ele a adorar, impulsiona ele a glorificar. Ele não é movido no barulho do som, ele não é movido pelo barulho da música, ele não é movido pelo barulho de quem está pregando ou de quem está cantando. Porque tem gente, pastor Rubens, que só dá glória a Deus independente de quem está pregando. Tem crente, mano, que para sentir alguma coisa tem que ter um pregador, tem que estar cantorar, tem que estar cantorar bem. Isso são crentes que está morto, mas tem aparência que está vivo. Porque quem tem o Espírito, ele é movimentado pelo Espírito do Senhor que está dentro da sua vida. É o Espírito que movimenta, é o Espírito que age, é o Espírito que impulsiona ele a adorar. Levante a tua mão, vai crente, deixa o Espírito do Senhor movimentar a sua vida aqui hoje. Levanta a mão para os céus, levanta a mão para os céus. O Espírito de Deus está me trazendo uma revelação agora. 20 pessoas que estão aqui, que o Senhor está dizendo que o teu ministério, o teu chamado está parado, mas nesta noite o Espírito do Senhor vai trazer movimento no teu chamado e no teu ministério. Se prepare, você vai voltar a se movimentar na obra do Senhor, porque Ele vai movimentar a sua vida. Quem crê, quem acredita, levanta a mão direita, a mão esquerda, abre a boca e dá um brado de glória. Ele vai movimentar a sua igreja. Mais uma vez, por favor, estou terminando a mensagem. Pega na mão da pessoa do teu lado e diga: se prepare, o Espírito vai dar um chacoalhão em você aqui hoje. Se prepare, diga: o Espírito vai te movimentar aqui hoje, vai te movimentar para a oração, vai te movimentar para a igreja, vai te movimentar para a santidade, vai te movimentar para uma vida de consagração, vai te movimentar para uma vida de oração. Ele está movimentando aqui a igreja. João escreveu no capítulo 3 e versículo de número 8: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles que é nascido pelo Espírito. Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, mas ele sabe que o Espírito é que está conduzindo a tua vida e o teu ministério. Quem aqui está sendo movimentado pelo Espírito, levante a mão e dê um brado de glória. Deixa o Espírito do Senhor movimentar a sua vida. Levante as suas mãos, estou encerrando a mensagem. Eu disse para você, aleluia, que as coisas que o Espírito faz, ele traz vida, ele traz movimento, e o Espírito do Senhor, ele é responsável de trazer mudança na vida da igreja. O Espírito do Senhor é aquele que traz mudança no caráter, é aquele que traz mudança no chamado, é aquele que traz mudança na personalidade, é aquele que traz mudança na vida da igreja, na vida do ser humano. Quando o Espírito do Senhor se apodera de alguém, quem mente
mente não vai mentir mais. Quem adultera não vai adulterar mais. Quem fofoca não vai fofocar mais. Quem anda com disse-me-disse não vai andar mais com disse-me-disse. Quem fala mal mais da vida alheia do que buscar o Senhor, quando o Espírito do Senhor se apodera dele, ele esquece da vida dos outros e começa a se preocupar com ele e com a sua vida espiritual. Aleluia. O Espírito do Senhor é aquele que traz mudança no caráter da pessoa, no chamado, na vida conjugal, na vida familiar, na vida espiritual e também na igreja. E nesta noite o Espírito do Senhor vai trazer mudança neste lugar. O que está espalhado vai se ajuntar aqui hoje. Levante a tua mão para os céus. Levante a tua mão para os céus. Quem quer receber porção dobrada desse Espírito, levanta a mão, abre a boca e dá um prêmio de glória. Ele vai mudar vidas. Ele já está mudando vidas aqui nessa noite. Uma pessoa cheia do Espírito, ela é diferente. Uma pessoa cheia do Espírito, o seu comportamento é diferente. Uma pessoa cheia do Espírito, o seu falar aleluia, é diferente. Tem muita gente que confunde o que é cheio do Espírito Santo. Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que sair sapateando, eu tenho que sair plantando bananeira na igreja, eu tenho que sair do aviãozinho. Irmã, isso não é vida cheia do Espírito Santo, porque tem muita gente que faz tudo isso, mas o Espírito está bem longe dele. Ele vai ser movido pelo emocionalismo. Não estou dizendo que quem pula sapatilha não é o Espírito. Sim, isso é fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Mas você quer conhecer o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando você olha para a vida dela e vê os frutos do Espírito sendo gerados na vida dela. Uma pessoa cheia do Espírito, ela tem os frutos evidentes do Espírito na sua vida. E quais são os frutos do Espírito? Mansidão, longanimidade, misericórdia, paz, alegria. Quem tem a presença, quem é cheio, ele tem os frutos do Espírito evidente na sua vida. O que tem de crente que pula, mas é bravo, irmão. Pisa no calo dele para você ver. Vou orar para Jesus matar. Falou mal de mim, vou dobrar o joelho. Vai ver que o meu joelho tem poder. Tem aparência que vive, mas está morto. Irmãos, eu sei que é difícil dar glória a Deus com uma palavra como essa, mas é o que tem para hoje aqui, para nossas vidas. Dá glória quem acha que tem que dar glória a Deus. Infelizmente, muita gente vai sair daqui frustrada. Eu achei que era o pastor Lucas que ia pregar e mandar aquele menino lá pregar e só falou aquilo, só deu chicotada na igreja. Não, eu não dou chicote em ninguém. A palavra é essa, a verdade é essa. Doe quem doer, goste quem gostar. O que eu estou pegando aqui é a palavra de Deus para nossas vidas.
chega de vivermos de aparência. Não vamos, enquanto nós estamos vivendo de aparência, achando que nós estamos enganando alguém. Estamos errados, estamos enganando a nós mesmos e estamos perdendo tempo na casa de Deus. É hora de a realidade começar, a igreja começar a enxergar a realidade e ver que precisamos voltar com urgência para buscar o Senhor. Termina agora. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, para que não acheis as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrependa-te, e se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que virá sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Sabe que o Senhor está dizendo aqui para nós hoje, que por mais que muitas pessoas estão se perdendo dentro da igreja, por mais que tem muitas pessoas que não conseguem mais dar testemunho de Cristo na sua vida, por mais que tem pessoas que em vez de influenciar o mundo está influenciando ela, o Senhor está dizendo para a igreja de Sardes, mesmo que muita gente está indo na direção contrária à minha vontade, eu tenho na minha igreja os meus remanescentes, eu tenho aqueles que ainda estão vivos, eu tenho aqueles que ainda não se contaminaram, eu tenho aqueles que ainda estão guardando a minha palavra no seu coração. Elias chegou diante de Deus e disse: Senhor, tira a minha vida, porque só eu restei de profeta. Elias, Deus responde a Elias, para de ser besta, ainda tem 7.000, eu tenho 7.000 remanescentes que não se prostraram diante de Baal, e eu acredito nesta noite, irmã Jaqueline, que os remanescentes estão aqui em Santo Amaro nesta noite, levantando a mão e dando prado de glória. Quem ainda aqui não se contaminou, levanta a mão e dá um prado de glória. Fica de pé, irmãos. E ao que vencer, vestirei de veste branca. Sabe o que quer dizer veste branca? Quer dizer pureza, quer dizer santidade e quer dizer honra de Deus. O Senhor está dizendo: aqueles que vencerem, eu os honrarei diante do meu Pai e diante dos anjos dele. Ao que vencer, aí já cai toda aquela conversa que uma vez salvo, salva-se para sempre. Jesus está dizendo: aquele que vencer, que for fiel até o fim, jamais eu riscarei o seu nome do livro da vida. Oh glória! E ao que vencer, eu, aleluia, jamais riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, volte a orar como você orava. Volte a sentir prazer em cultuar como você cultuava. Volte a sentir prazer em adorar a Deus como você adorava. Volte a buscar a Deus dentro do teu quarto como você buscava na madrugada, de manhã, de tarde, de noite. Porque Jesus está às portas.
E Ele está dizendo: aqueles que não me ouvem, que não guardam, eu virei como ladrão para esses. O ladrão, você não sabe a hora que ele vai vir te roubar, porque se você soubesse, chamaria a polícia, mandaria a polícia vigiar a tua casa, a sua vida. O Senhor está dizendo: aos que ouvem e não guardam, eu vou vir como ladrão. Quando eles menos esperarem, eu vou vir. Quando eles menos esperarem, eu vou chegar. E quando eles menos esperarem, a minha igreja estará na glória e eles estarão aqui. Precisamos voltar a buscar, irmãos, porque Jesus está voltando. Quem recebe esta palavra de Deus para a sua vida, levante as suas mãos. Diga bem forte comigo assim: meu Deus,